Nessa aula 3, vamos falar sobre mais algumas regras do INSS. Como ter direito aos benefícios. Para ter direito aos benefícios, é preciso estar inscrito na Previdência Social e manter em dia o pagamento das contribuições. O trabalhador desempregado também pode ter direito aos benefícios. Quando você contribui, passa a ter direito tanto à aposentadoria quanto a uma série de outros benefícios que visam assegurar o bem-estar dos trabalhadores e de sua família. Nas horas em que você mais precisa, como auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte. Inscrição é a possibilidade do cidadão ter de se cadastrar-se junto ao INSS e obter o seu número de inscrição do trabalhador NIT. Quem já possui o número do PIS, PASEP ou NIS não precisa fazer inscrição. Basta usar esse número na junta da Previdência Social. A inscrição pode ser feita na condição de filiado, quem deseja contribuir para o INSS de forma obrigatória ou por opção, como contribuinte facultativo. A idade mínima é de 16 anos. No não afiliado, são pessoas com menor de 16 anos ou todos aqueles que precisam se inscrever na Previdência Social sem necessariamente contribuir. Beneficiários, tutores ou curadores e outros. Principais requisitos. O primeiro requisito para conseguir fazer a sua inscrição na Previdência Social é não possuir outra inscrição em programas do governo, como PIS, PASEP ou NIS. Se a condição for filiado, ter no mínimo 16 anos de idade, informar uma das categorias do segurado, contribuinte individual, facultativo, empregado doméstico ou segurado especial, bem como as atividades exercidas, conforme a listagem disponibilizada. Mesmo que seja nas condições de facultativo, o cidadão deverá informar o campo de atividade, como, por exemplo, dona de casa. Se for condição não filiado, não existe idade mínima. Deverá ser informada uma categoria dentro as opções de dependente, para fins de recebimento de benefício, representante legal, procurador ou componente do grupo da família, para benefício do tipo do BPC, o LOAS. Como se inscrever na Previdência Social? A inscrição do trabalhador empregado acontece no momento da assinatura do contrato de trabalho, registrado na carteira de trabalho e Previdência Social ou na carteira profissional. Para o empregado doméstico, a inscrição é formalizada pelo registro do contrato de trabalho na carteira de trabalho e Previdência Social, ou na carteira profissional e pelo cadastramento na Previdência Social, feito pelo empregador. O patrão deve utilizar o número do PIS ou PASEP do trabalhador no primeiro recolhimento. Quando o segurado não possuir uma inscrição no INSS, primeiramente você deverá localizar o número do seu PIS, Programa de Integração Social, que atualmente pode ser chamado de NIS, Número de Identificação Social. Se você tem uma carteira de trabalho, já tem esse número junto à Previdência Social e pode usar o número para contribuir individualmente. Para confirmar se você tem esse número de registro, basta ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal portando seu RG. Se você não tiver o PIS ou o NIS, você pode realizar a sua inscrição pelo número 135 da Previdência Social, pela internet ou em alguma agência da Caixa Econômica Federal. Como o número de inscrição em mãos, o próximo passo é escolher qual código de contribuição usar e preencher a GPS. Após o preenchimento,
leve a GPS em um banco ou lotérica para efetuar o pagamento do valor em que você escolheu. Quem são os segurados da Previdência Social? Empregado. Os empregados são aqueles que trabalham de carteira assinada. A categoria dos empregados inclui os trabalhadores temporários, os diretores empregados, as pessoas que prestam serviço a órgãos públicos como ministros e secretários do Estado, desde que não estejam incluídos em regimes especiais da Previdência, brasileiros e estrangeiros que trabalham em empresas brasileiras instaladas em outros países, inclusive em multinacionais e organismos internacionais que operam no Brasil, e pessoas que trabalham no Brasil em missão diplomática. Empregado doméstico. Todos aqueles que prestam serviços na casa de outra pessoa ou família, desde que essa atividade não tenha fins lucrativos para o empregador, podemos citar como exemplo a empregada doméstica, a governanta, o jardineiro, o motorista, o caseiro e outros trabalhadores. Trabalhador avulso. Todos aqueles que prestam serviços a várias empresas, mas são contratados por sindicato e órgãos gestores de mão de obra. Podemos citar como exemplo os trabalhadores em portos, os estivadores, carregadores, amarradores de embarcações, e também aqueles que trabalham nas indústrias de extração de sal ou no ensacamento de cacau. Contribuintes individual. São todos aqueles que trabalham por conta própria, de forma autônoma, ou que prestam serviços de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatícios. São considerados contribuintes individual, dentre outros, os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividades em empresas urbanas ou rurais, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativas de trabalho. Segurado facultativo. São todas as pessoas com mais de 16 anos que não possuem renda própria, mas decidem contribuir. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Mas decidem contribuir para a Previdência Social. Podemos citar como exemplo donas de casa, síndicos de condomínio, não remunerados, desempregados, presidiários não remunerados e estudantes bolsistas. Ao segurado especial, a legislação garante a possibilidade de contribuir facultativamente caso seja de seu interesse. Segurado especial. Nessa categoria enquadra-se a pessoa física que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que o auxílio eventual de terceiros desenvolva atividades como produtor rural, proprietário, usufrutuário, possuidor,
assentado, parceiro ou meio ortogados, comandatário ou arrendatário rural, que explore atividades agropecuárias em áreas contínua ou não, de até 4 módulos fiscais, e atividades de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta de extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessa atividade o seu principal meio de vida. Pescador artesanal ou a esse assemelhado que faça da pesca sua profissão habitual ou principal meio de vida. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a esse equiparado do segurado, de que tratem os itens acima e que comprovadamente tenham participações nas atividades rurais do grupo familiar. O índio, reconhecido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, inclusive o artesão que utiliza matéria-prima proveniente da extrativismo vegetal, independentemente do local onde reside ou exerça suas atividades, sendo irrelevante a definição indígena, aldeado, indígena, não aldeado, índio em vias de integração, índio isolado ou índio integrado, desde que exerça a atividade rural em regime de economia familiar e faça dessas atividades o principal meio de vida e de sustento. Perda da qualidade de segurado. Quem deixar de pagar as contribuições mensais pode perder a qualidade de segurado e o direito de receber os benefícios. O segurado que estiver recebendo algum benefício não precisa recolher a contribuição. O segurado que não tiver rendimento ou for suspenso do trabalho pode ficar sem contribuir por até 12 meses se tiver menos de 120 contribuições mensais. Esse prazo pode ser prorrogado por até 24 meses se o segurado já tiver pago pelo menos 120 contribuições mensais, sem interrupções, que o acarrete a perda da qualidade de segurado. Esses prazos são acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado desde que comprove essa condição pelo registro no órgão próprio do Ministério de Trabalho e Emprego. Previdência Social, reabilitação profissional. É assistência educativa ou reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instruída sobre a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, RP, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho em caráter obrigatório. Independente da carência, as pessoas com deficiência, meios indicados para reingressar no mercado de trabalho e no contexto em que vive. Artigo de número 89, Lei de número 8.213 de 1991 e artigo 136 do Decreto de número 3.048 de 1999. O ingresso do segurado no serviço de reabilitação profissional depende do encaminhamento pela perícia médica, o que em geral ocorre no exame de avaliação do benefício por incapacidade. O trabalho inclui avaliação do potencial laborativo com o objetivo de definir a real capacidade de retorno do segurado ao trabalho, orientação e acompanhamento do programa profissional, condução do reabilitado para a escolha consciente de uma nova função ou atividade a ser exercida no mercado de trabalho, articulação com a comunidade para parcerias, convênios e outros,
com vistas ao reingresso do segurado. Todavia, não caracterizado obrigatoriedade por parte do INSS a sua efetiva inserção. Decreto de número 3048 de 1999. Benefício Prestação Continuada, o BPC, da Assistência Social. O benefício de prestação continuada, BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que provê não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo seja menor que 1/4 do salário mínimo. Por se tratar de um benefício de assistência, não é necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º e não deixa pensão de morte. Quem pode utilizar esse serviço? Tem direito ao BPC, o brasileiro nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprove residência fixa no Brasil e renda por pessoa do grupo familiar inferior a 1/4 do salário mínimo atual. Além disso, devem se encaixar nas seguintes condições. Para a pessoa com deficiência, qualquer idade, pessoa que apresenta um impedimento de longo prazo, mínimo de 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!